Oi, tudo bem? Neste vídeo vamos abordar um post do blog Evangelho Explicado com o tema: O que a Igreja do século IV tem a ensinar à Igreja do século XXI? Vamos ao texto. O século IV representa uma das maiores transições da história da Igreja cristã. De perseguida a protegida, de marginalizada a oficializada, a Igreja experimentou um salto estrutural, político e teológico sem precedentes. O que era uma comunidade simples e perseguida nas catacumbas, tornou-se de repente parceira do Império Romano, com o imperador Constantino legalizando o cristianismo, Edito de Milão, 313, e mais tarde, com Teodósio tornando-o religião oficial do Império, Edito de Tessalônica, 380. Esse século foi também o tempo dos grandes concílios, como o de Nicéia em 325, dos pais da Igreja como Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Agostinho, já no fim do século, e de intensos embates doutrinários, especialmente contra heresias como o arianismo. Mas o que a Igreja do século IV tem a ensinar à Igreja do século XXI em um tempo de confusão teológica, relativismo moral e institucionalização da fé? Vamos refletir sobre 5 lições importantes. 1. A importância da doutrina correta. O século IV foi marcado por intensas batalhas doutrinárias, especialmente sobre a identidade de Cristo. O arianismo, heresia que afirmava que Jesus era uma criatura e não Deus eterno, ganhou força até mesmo entre bispos e imperadores. Foi necessário o Concílio de Nicéia, convocado em 313, para afirmar com clareza que o Filho é da mesma substância do Pai, ou seja, plenamente Deus. Esse embate nos ensina que a doutrina importa. Crer corretamente em quem Cristo é questão de salvação. Em um século como o nosso, onde o relativismo e a subjetividade dominam até o púlpito, precisamos recuperar o zelo dos antigos em definir e defender a fé cristã com precisão bíblica. A Igreja do século IV nos lembra: a verdade não é negociável, mesmo que custe oposição, perseguição e marginalização. 2. A fidelidade muitas vezes é minoria. Durante a controvérsia ariana, a maioria da igreja, inclusive muitos líderes, foi seduzida pelo erro. O bispo Atanásio, um dos grandes defensores da fé ortodoxa, foi exilado várias vezes por permanecer firme. Há um ditado antigo que diz: Atanásios contra mundo, Atanásio contra o mundo. Essa realidade nos lembra que a verdade nem sempre está com a maioria. Em tempos em que multidões seguem evangelhos falsos e igrejas se vendem por influência e sucesso, somos chamados a ser como Atanásio, fiéis mesmo que sejamos poucos. A voz da verdade muitas vezes é solitária, mas é a única que ecoará na eternidade. 3. Cuidado com a aliança entre igreja e Estado. A oficialização do cristianismo como religião do império trouxe alívio da perseguição, mas também gerou problemas. Com a proteção do Estado, vieram os privilégios, as corrupções internas, as disputas políticas e a dependência institucional. A Igreja começou a perder a sua simplicidade, a sua dependência do Espírito e sua coragem profética. A lição é clara: a Igreja não pode se aliar incondicionalmente ao poder político. Quando a fé se torna instrumento de domínio ou conveniência, perde sua força espiritual. A missão da Igreja é ser sal de luz, não um braço religioso de qualquer governo. No século XXI, onde evangélicos muitas vezes confundem reino de Deus com ideologia partidária, essa advertência é urgente. 4. Precisamos de líderes com coragem e profundidade. A Igreja do século IV foi grandemente abençoada por líderes profundamente teológicos e espiritualmente firmes. Homens como Atanásio, Basílio, Ambrósio e Agostinho foram gigantes que moldaram a teologia cristã. Eles não eram apenas eruditos, eram pastores, mártires, mestres e homens de oração. Hoje, a igreja carece de líderes sólidos. Muitos púlpitos estão ocupados por homens sem formação teológica, que trocam Bíblia por slogans e arrependimento por promessas. Precisamos redescobrir o modelo de liderança firme, bíblica e humilde que marcou o século IV. A igreja precisa de homens que conheçam profundamente a palavra, amem a verdade e estejam dispostos a sofrer por ela. 5. A igreja deve permanecer centrada em Cristo. Apesar de todos os desafios, a igreja do século IV permaneceu centrada na divindade e humanidade de Cristo, na Trindade e na salvação por graça. Mesmo com heresias em alta e interferências políticas, o centro da fé era Jesus, Deus encarnado, crucificado, ressuscitado e exaltado.
Hoje, em meio ao pluralismo, ao pragmatismo e à teologia do sucesso, precisamos urgentemente voltar ao Cristo das Escrituras. Ele é o fundamento inabalável. 1 Coríntios 3,11. O bom pastor, o salvador do mundo. A igreja que perde Cristo como centro, mesmo que tenha estrutura e multidão, já está morta espiritualmente. Conclusão. A igreja do século IV, apesar de seus erros e limitações, foi um marco na consolidação da fé cristã. Ela enfrentou heresias, perseguições internas, desafios políticos e espirituais, e sobreviveu porque se apegou à verdade de Deus. A igreja do século XXI tem acesso a mais recursos do que nunca, mas corre o risco de se tornar rala, superficial e mundana. Que possamos aprender com os nossos irmãos do passado. Que busquemos doutrina firme, liderança fiel, comunhão autêntica e centralidade em Cristo. E que mesmo em meio às pressões do nosso tempo, sejamos como Atanásio, dispostos a ficar com a verdade, ainda que contra o mundo inteiro. E sobrescreva esse próximo. 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 Que a igreja é verdadeiramente igreja quando em toda geração volta-se novamente à palavra de Deus e ao senhorio de Cristo, adaptado de Agostinho de Hipona. Muito obrigado por ouvir até aqui. Visite o nosso blog em www.evangelhoexplicado.blog. Aproveita e deixa um comentário sobre o assunto abordado. Até o próximo vídeo. Deus seja conosco.